que a Bíblia diz, nesse caso, sobre maldições, ou maldição. É real? Preciso ter medo? Precisamos temer isso? Ou podemos ficar tranquilo? O que a Bíblia diz em relação a isso para nós, crentes lavados, remidos pelo sangue de Jesus? Mas é importante estarmos sabendo. Aqui eu não quero expor, não quero aqui de forma alguma invalidar algum tipo de experiência, talvez pessoal. Como eu já disse em outras oportunidades, as experiências pessoais, elas são válidas para a pessoa, mas não podemos tomar as experiências pessoais como doutrina, como ensinamento, como princípio. São algumas formas que Deus permite, ou às vezes faz as pessoas viverem algumas experiências pessoais. Eu sempre digo que eu prefiro ficar com a palavra de Deus, daquilo que ela traz, daquilo que ela mostra, apresenta, às vezes do que com uma experiência pessoal de alguém. Não que a experiência pessoal não seja importante, ao contrário. Nós precisamos ter as nossas experiências com o nosso Deus, com o Espírito Santo, com Jesus Cristo. E a primeira delas é aceitar Cristo como nosso Senhor e Salvador de nossas vidas. Amém? Mas maldição é real? Claro que sim. A Bíblia fala sobre maldições. A Bíblia apresenta, fala várias partes da Bíblia, da palavra de Deus, nos apresenta e nos fala da realidade das maldições. Mas o que são as maldições? Nós temos 6 palavras no original que representam ou falam, simbolizam maldições. 6 palavras distintas. E 3 são as mais usadas. Eu gostaria de começar falando um pouquinho dessas 3. Eu gostaria que você tivesse um pouco de paciência, porque quando nós falamos de alguns assuntos que às vezes são bem complexos para entendermos, e eu quero apresentar da forma mais simples possível para você, eu gostaria que você já começasse desde agora a acompanhar, para podermos entender lá na frente, em relação àquilo que a Bíblia diz, que a gente vai esclarecer em relação a maldições. Nós temos uma palavra no hebraico que se pronuncia, ou a palavra é Alá, não sei se pronuncia dessa forma exatamente. Ela aparece 35 vezes no Antigo Testamento. Esta palavra refere-se à consequência de quebra de aliança ou desobediência. Nós sabemos que Deus fez várias alianças com a humanidade, iniciando lá em Adão, e terminando em Cristo, a nossa aliança, a nova aliança, e viram várias alianças. E toda vez que as pessoas quebravam essa aliança, o homem quebrava essa aliança diante do seu Criador, do seu Deus, ele tinha uma consequência. E essa palavra Alá, significa, nesse caso, maldição para aqueles que quebraram a aliança com Deus. Então eles seriam, de certa forma, amaldiçoados. Vamos ver um texto interessante, se encontra em Daniel 9, versículo 11, e que diz assim: todo Israel tem transgredido a tua lei. Daniel falando com o Senhor. E se desviou, recusando-se a te ouvir. Vejam bem que ele está falando em relação ao povo a qual ele pertencia, que esse povo estava transgredindo a lei de Deus. Querendo ou não, você, meu querido ouvinte, você, meu irmão, minha irmã, você que nos assiste por estar participando, vendo esse momento e essa ministração, querendo ou não, a lei de Deus é um fato, crendo ou não crendo. E quando nós quebramos essas leis, ou não praticamos, não vivemos, obedecemos essas leis, nós estamos debaixo de um tipo de maldição. E ele continua dizendo que esse povo recusava-se a te ouvir. Por isso, as maldições, e nesse caso, Alá, o termo aqui original, e as pragas escritos na lei de Moisés, servo de Deus,
têm sido derramadas sobre nós, porque temos pecado contra ti. Então, uma forma, essa é uma palavra, uma origem, né, uma palavra original, das 3 mais comuns que apresentam a Bíblia, que refere-se a maldições. A transgressão da lei resultava-se em maldição. E o interessante, irmãos, que na antiga aliança, a palavra é muito clara, que fala que o homem deveria obedecer ou observar toda a lei. Toda a lei. Queridos, se nós pegarmos a Bíblia, principalmente no livro Pentateuco, nos Pentateucos, onde Moisés apresenta as leis que Deus direcionou para dar, ordenou para dar ao povo, nós vamos ver que são muitas coisas, são muitas regras, muitos pontos que têm que ser observados, muitos rituais, enfim, muitas coisas. E aí no Novo Testamento, Tiago, no capítulo 2 da carta, Tiago, versículo 10, ele diz o seguinte: aquele que tropeça apenas em uma lei, tropeça em todas. Eu quero que você guarde isso, você entenda isso. Isso é importante nós entendermos para onde nós queremos caminhar, para onde nós queremos chegar com essa palavra. Aquele que tropeçasse em nenhuma lei, ele estava tropeçando em todas elas. Porque a lei não foi perfeita. Deus viu que as pessoas tinham dificuldade de observar tudo aquilo. As pessoas observavam algumas coisas e outras não, porque era muita coisa, era muita regra. Não que o mundo, o reino de Deus, não exista princípios. Claro que existem. Eu não estou falando aqui que você servir a Cristo, você estar na presença de Deus, desfrutar daquilo que Deus tem para você, você pode viver de qualquer maneira. Não. Existem princípios. E os princípios devem ser observados. Mas só para nós termos ideia, que quando algumas formas, que quando a Bíblia diz maldição, está falando Alá, o nome original é Alá, devido à quebra das alianças com Deus, ou das leis de Deus. O outro nome, Calau, o original do hebraico, Calau, aparece 130 vezes no Antigo Testamento. Esse talvez seja a forma talvez mais conhecida, talvez mais comum de maldições, que talvez as pessoas tenham acesso, ou entendam e compreendam dessa forma. Refere-se a pronunciar, a verbalizar alguma coisa ruim ou negativa contra alguém. É um pai amaldiçoando um filho, enfim, alguém amaldiçoando alguém, e praguejando, falando um monte de coisas. Nós temos um caso muito interessante, muito claro na Bíblia, e onde aparece esse termo, Calau, que se encontra lá em Números 22, 5 e 6. Falando sobre ali o episódio de Balaão. Falando do episódio ali onde que o rei de Moabe, Balaque, ele manda chamar Balaão para amaldiçoar um povo que vinha pelo deserto, que tinha sido liberto lá do Egito por um Deus poderoso. E esse povo estava muito próximo às terras de Moabe. E esse rei, Balaque, ele já tinha ouvido falar que o Deus desse povo era um Deus poderoso. Que esse povo, ele estava chegando e conquistando as terras. E aí na mente dele passou o seguinte: conheço um camarada, conheço um sujeito que conversa com Deus. Tudo aquilo que ele fala, que ele profetiza, ou que ele amaldiçoa, acontece. Então vou chamar esse camarada, vou chamar Balaão, para poder amaldiçoar esse povo, para esse povo não ter sucesso nas suas empreitadas. Vamos ler o texto?
a partir do versículo 5 e 6 do capítulo 22 de Números. Enviou mensageiros, quem enviou? Balaque, para chamar Balaão, filho de Beor, que andava ou estava em Petor, perto do rio, em sua terra natal. A mensagem de Balaque dizia: um povo que saiu do Egito, cobre a face da terra, se estabeleceu perto de mim. Balaque estava com medo. Ele pensou: mandar esse profeta, esse homem de Deus, amaldiçoar essa turma aí para não dar em nada. Versículo 6. Vem agora, a mensagem que ele manda para Balaão, lançar uma maldição, essa maldição calal, no original, contra ele, ou fale, amaldiçoe, fale coisas ruins, negativas, que esse povo perca, que esse povo morra, que nada dê certo, e por aí afora vai. Pois é forte demais para mim. Talvez então eu tenha condições de derrotá-lo e de expulsá-lo da terra. Pois sei, o rei falando de Balaão, que quem você abençoa é abençoado, e quem você amaldiçoa é amaldiçoado. Então esse segundo termo em hebreu, essa palavra kalal, é quando a maldição está se referindo a você falar, verbalizar alguma coisa negativa, alguma coisa ruim, né? Pragas, enfim, contra alguma coisa, contra alguém. É dessa forma. Agora, é interessante, eu não quero entrar na história de Balaão, que nós temos algumas sequências da história de Balaão, né? Mas até então o texto dá a entender que Balaão conversava com Deus. E eu desafio você, eu convido você a ler esse texto, o capítulo 22, todo, até o 23, para ver o que acontece. É interessante, é importante nós vermos que mesmo alguém que conversa com Deus, mesmo alguém que ouve Deus, pode errar. E errou feio, para frente. Mas enfim, vamos para a terceira palavra, que no português aparece como maldição, que é arar. Arar. Esse aparece 63 vezes no Antigo Testamento. Segundo o Dicionário Internacional de Teologia do Antigo Testamento, essa palavra vem da raiz, né, do acadiano aranru, que tem o significado de capturar. Capturar ou prender. Entende? Quando, segundo esse dicionário, esse termo é uma maldição, já não é aquela praguejada, falada, é uma maldição lançada que prende, que ali, né, ela captura, dando entendimento de prisão em determinada área da vida. E aí nós temos um texto da passagem bíblica que é muito claro em relação a isso. Está lá em Gênesis capítulo 3, versículo 14. Quando Deus amaldiçoou a serpente, Satanás, o diabo. E diz lá: então o Senhor declarou à serpente, depois da serpente enganar Eva, que, né, acabou enganando Adão, os dois caíram, pecaram. Já que você fez isso, maldita, arar, é você entre todos os rebanhos domésticos, entre todos os animais selvagens. Ele está lançando uma maldição. Sobre o seu ventre você rastejará, e pó comerá todos os dias da sua vida. De certa forma, aprisionou. De certa forma, é uma maldição que ficou ali. A cobra até hoje anda sobre o seu ventre. Está ali. Vocês entenderam quão é importante nós compreendermos o termo maldição, a origem do termo maldição? Nós temos a questão de quebra dos princípios de Deus sobre nossas vidas. Quando nós quebramos a aliança, segundo a palavra ali dita por Daniel, a quebra de aliança e outras passagens, claro, ela gera um tipo de maldição, quando se quebrava as leis.
Aí o Tiago, escrevendo sua carta, ele diz que se nós tropeçarmos numa lei, nós seremos culpados porque tropeçamos em todas. Porque nós temos que guardar todas. Mas é impossível homem guardar todas as leis. A segunda termo usado em maldição é quando é falado, é praguejado, é lançado sobre alguém. E essa terceira que a gente viu, que são as mais usadas, essas três, dá a entender uma situação de prisão. Está aprisionado. Bom, então você está perguntando aí, mas pastor, mas aí nós não vamos chegar com isso. É interessante que, resumindo, maldição, daquilo que nós vimos, as coisas ruins, negativas, é o oposto de bênção. Não é porque nós estamos aprendendo em maldição, nós vamos ficar presos em maldições. O que é bênção? O que é bênção? A palavra original é bará. Barak. Um pouquinho diferente do arar lá, tá? Diferente. Que tem um sentido de conceder poder a alguém para alcançar prosperidade, alcançar longevidade, fecundidade e alcançar sucesso e muitos frutos. Então, nós vimos o que é bênção. Maldição é o oposto. Queridos, e falando em bênção, aquilo que nós ensinamos, aquilo que a palavra de Deus traz, mesmo trazendo o entendimento das coisas ruins, mas a bênção deve prevalecer sobre a sua vida. A bênção deve prevalecer sobre a minha vida. E o convite, nesse momento que você está participando dessa ministração, é que você busque essa bênção de Deus. Que você busque. E eu vou te ensinar uma coisa muito importante. Eu vejo muitas pessoas, a gente ouve muitas pessoas, às vezes conhecidas, amigas, ou, né, correndo atrás das bênçãos de Deus. Tem uma forma muito fácil de você receber as bênçãos de Deus. Você não precisa sair correndo atrás das bênçãos de Deus. Ah, porque eu ouvi que lá tem um fulano, lá tem um ciclano, lá tem um profeta, lá tem um missionário. Amém. Homens e mulheres de Deus estão em todas partes e fazem a obra do Senhor. Mas, querido, quando você começar a amadurecer e entender, buscar o Senhor da bênção, a bênção é consequência na sua vida, querido. A bênção, ela vem naturalmente sobre a sua vida. Quando eu busco o Deus, o Senhor da bênção, eu recebo as bênçãos do Senhor sobre minha vida. Nós temos que aprender isso. Buscar o Senhor da bênção. Buscar a Deus. E quando nós buscamos a Deus, nós somos alvos das bênçãos desse Senhor, que é o nosso Deus. E a bênção é abrangente. Nós temos no Antigo Testamento, em Deuteronômio 28, né, a partir do versículo 1, nós temos tanto as bênçãos, quanto as maldições. Nós temos uma relação lá enorme. Eu gostaria que você em casa já anotasse e lesse depois com calma, meditasse com calma, vendo aquilo que Deus tem para você, quando você buscá-lo. Mas também aquilo que está sobre aqueles que não o buscam. E isso é importante nós entendermos, porque as bênçãos ali contidas, aquilo que está ali prometido para aqueles que buscam o Senhor, abrange a sua vida pessoal, sua vida espiritual, a sua casa, a sua família, a sua vida social. Você é reconhecido como homem ou mulher de Deus, alguém que a bênção de Deus está sobre sua vida. E alcança também a vida profissional. Quando eu falo profissional, você vai ver ali, a palavra de Deus diz assim: quando entrares e quando saíres, a bênção estará sobre você. Seja na cidade, seja no campo, a bênção está sobre você. Se você busca o Senhor da bênção, observa os seus princípios, a sua palavra. A Bíblia fala que até a sua criação, os seus gados, enfim, na época era comum isso, serão prósperos. Trazendo para a realidade de hoje, talvez seu trabalho será próspero, sua empresa será próspera, os seus investimentos, os seus planos serão prósperos.
Isso é bênção do Senhor, irmãos. Quando nós buscamos a Deus, os filhos, Deus abençoaria as colheitas, inclusive a vitória sobre os inimigos. Porque a bênção do Senhor estará sobre a sua vida, quando você busca esse Senhor das bênçãos. Quando você busca os princípios e aplica esses princípios, vive os princípios da palavra de Deus. Quando você pega isso aqui, você devora isso aqui, você começa a alimentar-se disso aqui, isso vai transformando, vai te dando vida, vai te dando entendimento, vai abrindo o seu entendimento em relação ao reino de Deus. E você começa a usufruir das bênçãos de Deus. Mas também esse mesmo texto, como eu disse, ali a partir do verso 15 em diante, se você pegar ali, você vai ver que muita coisa também, quando a bênção é tirada, automaticamente não tem bênção. Então não existe uma maldição. As coisas ruins sobre a sua vida, quando você não observa e quando você não busca esse Deus. Aí talvez você esteja perguntando, pastor, mas eu devo temer essas coisas? Eu devo temer? Tem gente, por exemplo, e às vezes eu fico assim, até surpreso com algumas pessoas que frequentam igrejas evangélicas, recebem a palavra de Deus, compreendem, né, ou pelo menos deveriam compreender aquilo que Jesus fez por mim e por você. Às vezes as pessoas têm medo de macumba. Querido, se você está em Cristo, não precisa ter medo de macumba. Não estou dizendo que o mal não existe. O mal existe. Pessoas têm medo de olho gordo. Pessoas, que eu estou falando, crentes em Cristo Jesus. Tem medo de passar debaixo de uma escada. E pasme, tem muito crente em Jesus Cristo, que quando amanhece o dia vai procurar saber o que o horóscopo está dizendo. Sério. Não estou aqui inventando historinha, não. Sério. Querem saber o que o horóscopo diz, se pode naquele dia viajar, se não pode. Queridos, para esses devem temer. Mas não tema, não tema. Isso aí a gente entende esse tipo de coisa. É um gato preto passar na frente. Aquelas coisas de crendice, aquelas coisas de tataravô, de bisavô, de avô, de pai, que vem aquelas conversas, você aprende. Só que isso tem uma fonte. Isso tudo tem uma explicação, tem uma fonte. O povo brasileiro, ele é muito misturado, a crença dele. Existe um sincretismo religioso no Brasil, que provém de 3 matrizes religiosas. Nós somos colonizados, o Brasil foi colonizado pelos portugueses. Quando os portugueses chegaram aqui, eles quiseram catequizar ou converter os índios ao catolicismo, ao cristianismo. Aí você pega os índios, que tinham suas religiões, suas crenças, várias. Aí entra, mistura. E aí muitos começam a introduzir naquela nova religião deles, trazendo algumas coisas antigas e misturando. Aí nós temos hoje, por exemplo, aquelas pessoas que rezam e fazem aquelas rezas com raízes, com as coisas todas, são coisas que veio mesclando da cultura indígena ou da religiosidade indígena. Nós vemos aquelas pessoas benzendo com ramo de alguma coisa. Isso foi com séculos, foi juntando, foi trazendo lá daquela religiosidade indígena. E aí depois teve outra situação. Nesse meio termo aí, nós temos aí, né, o cristianismo católico, aí vem a religiosidade dos indígenas, aquilo que é a religião deles, muito natural, muito aquelas coisas todas. E aí vem também os escravos, que foi uma época negra, onde que trouxeram os escravos para o Brasil,
para poder ter mão de obra. E trouxeram consigo toda a sua religião também. Agora imagina isso misturando, imagina esse troço tudo no meio, por isso que tem muita gente que é cristão, mas tem na mente coisas que na realidade foram introduzidas lá, séculos passados, de outras fontes religiosas. E aí começa a misturar, começa a pensar um monte de coisa. Aí nós temos aí hoje, a oração do sal grosso. Como eu disse no início, querido, eu não quero invalidar a sua experiência. Se você, na sua experiência, Deus operou, glória a Deus por isso. Mas são coisas que nós não encontramos na palavra de Deus. Deus pode usar, Deus não usou a sombra de Paulo para curar algumas pessoas. São formas distintas, diferentes de usar. Mas uma coisa é isso acontecer esporadicamente, uma coisa que Deus acontece de uma forma ali, outra coisa é nós tentarmos encontrar nisso, essas crenças nisso. Daqui a pouco nós vamos pegar uma luz só de um lado, deixar a sombra do outro. Ó, irmãos, quem quer ser curado, passa aqui, ó, nas minhas sombras. Eita, glória a Deus. E aí começa as crendices, começa aquelas coisas que a religiosidade faz. Quer ver uma coisa? Oração forte. Tem gente, não, só onde que eu vou receber oração forte? Qual é a oração forte, meu querido? Aquela que alcança o santuário de Deus e obtém resposta pela sua misericórdia, pela sua graça e pela sua fidelidade à sua palavra. Essa é a oração forte. Agora, se o sujeito vai gritar, se o sujeito vai fazer ali, não sei. Então, são coisas que nós temos que desvincular daquilo que o entendimento, a palavra de Deus traz para nós. Volto a dizer, minha intenção aqui não é invalidar a sua experiência, não é essa. Minha intenção aqui é trazer as bênçãos, trazer a direção daquilo que a palavra de Deus diz para nós, diz para você. Isso é importante. Infelizmente, nós temos dois extremos. As pessoas, e aí eu falo até líderes, que não creem em maldições, e outros que creem ao extremo também, são dois extremos. Um que acha que não existe nada. E o outro que tudo é maldição. Que maldição pega, não sei o que, papai pega em todo mundo, pega aqui, pega lá. Temos que entender. E aí, infelizmente, alguns líderes que vão ao extremo, sabendo que o povo brasileiro, a origem dele, essa mistura de fé, de crença, exploram isso dessas pessoas. E aí me preocupa uma coisa. Me preocupa quando uma igreja, ela não tem para os seus membros, para o seu rebanho, uma oportunidade como essa, de ensino da palavra de Deus. Porque quando uma igreja ela não tem esse ensino da palavra de Deus, seja uma escola bíblica dominical, seja uma sala de estudo, seja, enfim, cada um tem sua, né? Às vezes é um grupo, um PG, de estudo, de aprender a palavra, a necessidade. Quando a igreja não faz isso, me preocupa muito. Porque povo ignorante, quando eu falo ignorante é não saber, irmãos, de não conhecer, ele facilmente é conduzido de acordo da vontade daqueles que os lideram. Mas quando nós conhecemos a palavra nos liberta. Nos liberta de quê? Não foi isso que quando Jesus falou para os seus ouvintes, para os judeus, os religiosos, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E aí, mas como libertar? Nós somos livres, somos descendentes, né, de Abraão, mas estavam presos nas suas religiosidades, por não conhecer a palavra de Deus. O intuito aqui é conhecer. Eu te desafio, querido, a ser como um bereano. Pastor, o que é bereano? Leia lá em Atos 17:11, não vou ler agora não, mas vai aparecer aí, marque esse texto. Os bereanos ouviam a palavra de Deus, e quando iam para casa, iam lá conferir se de fato era assim. Se de fato aquela palavra
aquilo que ele ouviu condizia com as escrituras que ele tinha acesso. Que não é essa a Bíblia, claro que não. Dessa forma, mas o Antigo Testamento, os rolos, a forma que eles tinham lá o acesso às escrituras. Seja um bereano. Porque o bereano, quando ele começa a buscar a palavra de Deus, ele entende a diferença entre a antiga aliança e a nova aliança. Eu não tenho como prosseguir esse assunto sobre maldição se você não entender o que é a antiga aliança e o que é a nova aliança. Eu tenho que passar isso para você. Como disse, Deus já fez várias alianças com o homem. E o interessante, querido, interessante que Deus, Ele sempre partiu dele, de querer estar se relacionando comigo e com você. Desde a antiguidade, Deus fazia aliança com os homens, porque Ele queria se relacionar com aquele que Ele criou, aquele que seria a coroa da sua criação. E Ele continua até hoje, fazendo de tudo para te alcançar, fazendo de tudo para se relacionar, para que você ouça a voz dEle, para que você compreenda aquilo que Ele quer, os propósitos dEle, os planos dEle para você. Até hoje Ele faz isso. E como disse anteriormente, dessas alianças, o homem nunca conseguia, sempre quebrava essas alianças, não tinha jeito, não conseguia. E aí Deus faz uma nova aliança, porque a aliança antiga, ela aborrecia a Deus. Sabe por quê? Devido a todas as suas religiosidade externa. Isso me lembra, queridos, muitos hoje. Muitos, porque quando chega um período de uma festa, um feriado religioso, cristão, as pessoas viram perfeitas, santas. Eu lembro, não vejo isso mais hoje, mas lembro da minha juventude, alguns anos atrás, alguém deve estar pensando, muitos anos, não, alguns. E quando, na época, estava um feriado, acho que era Sexta-feira Santa, se eu não me engano, e eu estava na minha casa, que ficava a menos de 100 metros da igreja, e eu estava ali capinando, limpando o meu quintal, e as pessoas indo para o culto. E as pessoas olhavam assim para mim como se estivesse fazendo o maior pecado do mundo. Porque naquela época, e no interior, talvez exista muitos lugares, talvez que ainda exista isso no interior, não sei. Já não é a realidade da nossa cidade mais. Mas na Sexta-feira Santa, até o sábado, até a noite, sábado aleluia, coisa parecida desse sentido aí, você não podia nem ligar um som, ouvir uma música. Não podia. Mas passando o sábado, você podia fazer qualquer coisa. Veja o que Deus fala sobre esse tipo de atitude. É o tipo de atitude que você, quando você vai para a igreja, vai para o templo, vai se reunir no domingo, você está lá, quietinho. E aí, se alguém falar um pouquinho mais alto do lado, você já olha com cara feia. Respeito que nós estamos na casa de Deus. Aí você sai da casa de Deus, você vive de qualquer forma. Hebreus 8. Hebreus 8. O autor fala sobre uma nova aliança que foi feita. Porque essa antiga não estava funcionando. Essa antiga não estava funcionando. Em Isaías, você pode ler em casa depois, Isaías capítulo 1, a partir do verso 11 a 17, você vai ver o que Deus fala da religiosidade externa, aquela capa de religiosidade. Isaías capítulo 1, versículo 11 a 17. Mas no versículo 8 e 9 de Hebreus capítulo 8, o autor escreve da seguinte forma, ou o escritor, melhor dizendo, porque o autor da Bíblia é um, o Espírito Santo de Deus, que inspirou esses homens a escreverem. Agora, escritores, houve vários. Deus, porém, Hebreus 8, 8 e 9, achou o povo em falta e disse: estão chegando os dias,
declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que fiz com seus antepassados, porque já havia feito várias alianças, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, visto que eles não permaneceram fiéis à minha aliança, eu me afastei deles, diz o Senhor. Hebreus 8, versículo 6, versículos anteriores, ele mostra que a nova aliança é superior à antiga. E diz: agora, porém, o ministério que Jesus recebeu é superior ao deles, assim como também a aliança da qual ele, Jesus, é mediador. É superior à antiga, sendo baseada em promessas superiores. Está sendo muito claro aqui, queridos, que a antiga aliança, ela não cumpriu o seu objetivo. A antiga aliança não conseguia levar o homem a Deus. E aí, Deus faz uma nova aliança, quando o escritor diz bem claro, que é superior à antiga. E essa nova aliança, ela é intermediada por Cristo Jesus. Aleluia. Porque é uma aliança que muda. As alianças antigas, ela dependia da obediência, da dependência de rituais e práticas, que alcançasse, transformasse os seus corações. Vejam bem, as alianças antigas dependiam de várias práticas, de várias obediências, a vários pontos dessa lei, para que o coração do homem fosse transformado. Agora, na nova aliança, há uma coisa diferente. Deus vai, transforma o nosso coração, muda. Ezequiel fala aqui, 37, fala que ele tira o coração de pedra. Por que pedra? Duro. Coração que não obedece, um coração que não perdoa, um coração que não reconhece os seus pecados. Ele tira e coloca um coração de carne, um novo coração. Veja bem, tendo aqui, Deus não transforma, Deus coloca um novo. Aleluia. Querido, se você, a sua vida, não sei como está, eu sei que no início da ministração do louvor, foi falado, se você está vivendo um momento difícil, mas confia em Deus, descanse no Senhor. Eu quero dizer o seguinte: quando você confia no Senhor, você busca o Senhor, o Senhor não muda apenas a sua vida, Ele transforma, faz tudo novo. Aleluia. Deus faz tudo novo na sua vida. E na nova aliança, Deus muda de dentro, para que quando nós transformados, mudados internamente, nós temos amor, facilidade em obedecer os seus princípios. Nós temos facilidade de obedecer aquilo que Ele pede de nós, porque nós somos mudados de dentro para fora. Na antiga aliança, as coisas externas tentavam mudar o homem por dentro, e não funcionaram. Agora, na nova aliança, nós somos transformados. O nosso interior, o nosso mais íntimo, nosso ser, nós somos gerados um novo nascimento. E nós começamos a amar as coisas de Deus. Ele diz, versículo 10, capítulo 8 ainda, ele diz o seguinte: esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel. Depois daqueles dias, está falando dos dias passados, declara o Senhor, porei as minhas leis, olha, ele está falando, ele porá as leis dele em suas mentes, ou nossas mentes, e a escreverei em seus corações. Serei o seu Deus, ou o Deus deles, e eles serão o meu povo. Veja como que a atitude de Deus muda. Veja que como Deus não está, Ele viu que não adiantava botar leis, botar um monte de coisas, tem que fazer isso, fazer aquilo, fazer... Ele viu que o homem não fazia. O coração do homem é duro. O coração da humanidade é terrível. É só olhar ao seu lado, olhar ao nosso lado.
Nós vemos quanto o homem é duro. O coração do ser humano é duro. Mas aqui ele fala que ele mesmo colocará as suas leis em nossas mentes, nossas almas, algumas traduções dizem, e escreverá em nossos corações aquilo que está. Por isso, de repente você tem pessoas conhecidas, você que já viveu isso, que você permitiu Deus fazer isso na sua vida. Tem pessoas ao seu lado, próximo a você, que não entende por que você quer ir na igreja toda hora. Não entende por que você vai no culto, é numa terça ou na quarta, no domingo de manhã, ou domingo à noite. Não entende. Não entende quando você começa a ir para o seu quarto e começa a ler a palavra de Deus. Porque você teve um coração transformado. A sua vida foi alterada. Deus começou a escrever uma nova história. E as pessoas não conseguem compreender isso, porque elas estão acostumadas à religiosidade, a coisas externas para tentar mudar o coração interno. Isso não acontece. Não acontece. Senão, Deus não teria que fazer uma nova aliança. As várias alianças antigas provaram que isso não funciona. E Deus começa a criar tudo novo. Você foi gerado de novo. Paulo fala isso escrevendo a segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, 17. Ele fala isso. Ele diz o seguinte: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. Eu quero parar aqui. Ele diz que guarda isso que você vai precisar entender esse se lá na frente. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Deus fez novo, transformou, tirou aquele coração de pedra, botou um coração de carne. O seu Espírito habita em nós, habita em você que aceitou a Cristo como seu Senhor e Salvador. Ah, pastor, mas eu sigo a Jesus. Sim, nos tempos de Jesus, você pegar os evangelhos, você vai ver muita gente seguindo a Jesus, mas seguindo, querendo pão, querendo milagre, querendo um monte de coisa. Quando Jesus endureceu a sua mensagem, todos eles foram embora. Ficaram apenas os seus apóstolos, os seus discípulos mais próximos. Todos os demais foram embora. Quando ele apertou um pouquinho, quando ele começou a dizer: aquele que quer me seguir, ele tem que comer da minha carne. Mas como é que é comer da sua carne? É um outro mistério. Mas é interessante, irmãos. Nós temos que aprender a seguir a Cristo. E diz aqui Paulo, fica bem claro: se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. Aí ele continua dizendo: as coisas velhas já passaram, e tudo se fez novo, ou tudo se faz novo. Meu irmão, minha irmã, você que está nos ouvindo, que está nos acompanhando, eu quero dizer para você que em Cristo a sua vida passa a ser algo novo. É a Bíblia que está dizendo. Não é o pastor Helmar que está ensinando uma doutrina dele, um pensamento dele. É a palavra que está dizendo. A Bíblia fala que quando nós estamos em Cristo, a nossa vida é transformada, nós nascemos de novo. Nós não voltamos ao ventre da nossa mãe, como lá Nicodemos questionou Jesus, João capítulo 3. Não é, ele era um sábio, um dos líderes da sinagoga, um dos líderes religiosos. E ele foi à noite procurar Jesus porque ele ficou até constrangido, e as outras pessoas vendo ele procurar Jesus, ele que era um mestre. Mas ele não estava entendendo muita coisa. Como assim tem muita gente hoje que não está entendendo ainda? Estão em religiões, estão presos em alguns ensinamentos e não entenderam o Evangelho. Eu não quero aqui desfazer da sua religião, não, de forma alguma. Eu não quero desmerecer, eu estou apenas dizendo aquilo que a Bíblia está apresentando, aquilo que a Bíblia está falando. E esse homem, quando procurou Jesus falou assim: olha,
É necessário que você nasça de novo, senão ninguém vai ver o reino de Deus. Não tem como entrar no reino de Deus, ver o reino de Deus, se não nascer de novo. Ele pergunta, mas eu tenho que voltar para o ventre da minha mãe? Olha, um homem que ensinava os outros. Jesus fala para ele assim, não. Aquele que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito, esse sim que herdará o reino de Deus. Aquele que nasce pelo Espírito Santo de Deus. É aquilo que eu estou falando aqui agora, que Paulo fala. É uma nova criatura. Deus faz essa mudança de dentro para fora. Nós precisamos disso. Nós necessitamos disso. Em Cristo, tudo se faz novo. Tudo, tudo. E Cristo não faz nada pela metade e nada mal feito. Deus, Jesus é Deus. Quando Ele fala assim, olha, vocês falam que querem ver o Pai. Eu estou todo dia com vós, vocês estão me vendo a mim. Quem me vê a mim, vê o Pai. Eu e o Pai somos um. Deus não faz nada pelas metades, querido. Deus não salva pela metade. Deus não cura pela metade. Deus não te dá uma bênção pela metade. Deus não te liberta pela metade. Deus, Ele é perfeito. É perfeito. Aí talvez você esteja pensando aí agora, pastor, mas as palavras de maldição que eu recebi, seja da minha mãe, do meu pai, meu pastor, uma vez procuraram, uma família me procurou já tem alguns anos, e veio me procurar muito preocupado. Eles saem de um determinado grupo, pessoas que estavam se reunindo na igreja, e procuraram o líder deles antes de sair, para falar, olha, estamos saindo, Deus tem direcionado para outro lugar, enfim, tal. E esse líder amaldiçoou eles. E na ocasião, tinha muito contato na época com eles, eles procuraram e estavam preocupados. E aí? Essa maldição pega? Não pega? Meu nome, Maria das Dores. Meu nome, carrega a maldição. Se você está curioso em relação a isso, você está curioso saber se aquilo que aconteceu lá nas gerações passadas, a maldição que alguém falou, você entende, ou você percebe que está acompanhando a sua casa, a sua família. Se você quer saber aquilo que a Bíblia fala sobre essas coisas, eu vou te convidar para terça-feira próxima, estar conosco aqui. Nós vamos dar continuidade e vamos abordar esses temas. Eu tive que hoje trazer para vocês esse entendimento da nova aliança, da velha aliança, esse entendimento daquilo que as pessoas às vezes trazem consigo, de junções de crenças lá do passado, e muitas das coisas querem aplicar hoje no reino de Deus. O reino de Deus, ou o cristianismo, não é mais uma religião. Me perdoe. Eu sei que muitas pessoas, talvez alguns podem estar ouvindo isso. Não é mais. O cristianismo não é mais uma religião. O cristianismo é a relação, o relacionamento de Deus, o Criador dos céus e da terra, com a humanidade. É a oportunidade das pessoas buscarem o Senhor, terem suas vidas transformadas aqui e agora, e garantida na eternidade. Eu quero orar com você. Se coloque de pé, onde você estiver, põe a mão no seu coração. Se você foi de repente confrontado com essa palavra, medite naquilo que o Espírito Santo fala ao seu coração. Não o que sai da minha boca nesse momento, mas o que o Espírito Santo fala ao seu coração. Amém? Meu Deus, eu oro por cada um que ouviu, está ouvindo esse momento, Senhor, essa palavra, essa ministração. Meu Deus, talvez pessoas que estão aprisionadas ou estão debaixo, talvez, de algum entendimento que nada está dando certo na vida delas, mas que possam crer no Senhor, possam buscar ao Senhor, ó Pai, porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Meu Deus, eu sei que existem circunstâncias que influenciam a vida da gente, mas o Senhor, ó Deus, também tem poder
para transformar, para alterar, para mudar toda e qualquer situação, porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, ao qual nós servimos, Emmanuel, Deus conosco, aquele que cura, liberta, que salva, que resgata, que transforma aqueles que buscam o Senhor e clamam a Ti. Meu Deus, libera nesse momento milagres para os Teus filhos que precisam, para aqueles que têm clamado a Ti, têm buscado em Ti. Ó Deus, a salvação, têm buscado em Ti a solução daquilo que tem os atormentado. Em nome de Jesus, os abençoe. Amém. Somos igreja, não somos só templo. Somos livres e estamos em toda parte. Livres para honrar, amar e obedecer. Da criança ao idoso, instruir, discipular e jamais abrir mão do que Cristo nos ensinou. Somos família, unidos em uma só canção, lutando pela missão de transformar vidas pela palavra de Jesus e ser morada para o Espírito Santo. Igreja Tibá, Casa de Deus, nossa família. Visite-nos.